É isso aí, queridos ouvintes da FM Só Louvor. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você mais uma mensagem para a sua meditação. Agradecemos a você pelo carinho da sua audiência. Aqui quem vos fala é exatamente o mensageiro, de Yahushua HaMashiach, Expedialro. Fiquem com a nossa mensagem. Eu quero falar para vocês, a partir de agora, de um mensageiro super especial que veio ao lado de Yahushua. E o engraçado é que ele nasceu na mesma descendência de Yahushua, a descendência dos sacerdotes, da tribo dos levitas, tá? Mas eu não sei, vocês sabem muito bem que o inimigo tenta fazer enrolação com todo mundo. Já inventou que Yahushua é descendente da tribo de Davi. Davi simplesmente não tem tribo. A tribo dele é a tribo de Yahudá, tá? Que é a tribo dos reis. Então, fica muito confuso quando você vê dentro da Bíblia, João Ferreira de Almeida, as invocações do leão da tribo de Yahudá, Judá no popular, não é? Quando você ouve o cego Batimeu gritando que ele é exatamente o filho de Davi, engraçado. Quando você vai ver a família de Davi, que barbaridade, que blasfêmia dizer que Yahushua descendeu da tribo ou da família de Daúde, Davi no popular. É um absurdo tal coisa. Todo mundo que estuda a Bíblia se horroriza com a família de Davi. Agora dizer que Yahushua é descendente de Davi é exatamente querer menosprezar e rebaixar o nosso Salvador. Não, gente, ele nunca foi e não será, jamais. Yahushua descende da tribo dos levitas, porque para isso foi formado um corpo especial de sacerdote para poder tirar sua descendência. E isso é fato, está no livro dos Levíticos, capítulo 21. Você encontra lá a lei para os sacerdotes. Eu tenho muitos trabalhos já feitos relatando sobre esse assunto, mas de repente me deu a vontade de fazer esse aqui para mandar para a FM. Nada melhor do que todos ouvirem essa mensagem. Então, você vê essa barbaridade referente à descendência de Yahushua. Satanás faz uma grande confusão dentro dessa Bíblia Ferreira de Almeida. De primeira mão, ele começa dizendo que Yahushua é descendente exatamente tipo Melquisedeque. É engraçado demais. Depois que Yahushua mostra para a gente o tamanho das mentiras que foram forjadas e colocadas nessa Bíblia para se enganar, se possível, aos próprios eleitos. Você encontra os relatos dizendo que Melquisedeque não tinha descendência, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha filho. Todavia, Yahushua é semelhante a Melquisedeque. Olha, gente, não é brincadeira não. Não dá para você aceitar tais coisas. Por mais indouto que você seja, tá? Por mais neófito que você seja, não dá para aceitar tal coisa. Só de você imaginar que Yahushua deveria nascer da pureza de Adão lá no Éden, antes da sua queda. Exatamente. Nascer da carne, mas não da carne pecaminosa. E para isso era necessário se botar um freio nos sacerdotes. Foi isso que Yahushua fez. Yahushua colocou leis para os sacerdotes. Toda a humanidade tinha o direito de viver como bem quisesse e ser purificado pelo sangue dos cordeiros, Porém, os sacerdotes, esses foram privados desses privilégios da carne. Eles deveriam dar lugar à pureza em suas vidas,
se afastarem do pecado. Exatamente. Para que assim tirasse uma descendência para o nascimento de Yahushua. Os sacerdotes sequer poderiam casar com uma mulher viúva ou com uma moça de outra tribo, tá? Eles tinham que casar com a moça. A princípio, veja bem, a princípio casaram com jovens escolhidas da tribo dos levitas. Em seguida encerra-se essa liberdade. Só deveriam casar com moças, filhas de sacerdotes, e o sumo sacerdote só poderia casar com a filha de sacerdotes, tá? No futuro, a filha de um sumo sacerdote deveria ser exatamente a mãe do Mehushihai, tá? E na sua caminhada, o sacerdócio deveria se livrar de todo tipo de impureza, até mesmo de tocar na sua própria mulher quando ela estivesse menstruada. Já pensou? Ou tocar sequer na roupa dela. Não era fácil o negócio não, gente. Tudo isso foi leis declaradas por Yahu para que o sacerdote se mantesse puro, tipo Adão, antes do pecado. Exatamente. É no livro de Levítico 21, verso 9, que tem algo que você pode até se horrorizar. Mas diz lá o seguinte: se a filha de um sacerdote se prostituir, ela será queimada. Tá bom? E o pai dela era afastado do sacerdócio, com certeza, porque ela haveria profanado a descendência daquele sacerdote. Então ali acabava a história daquele sacerdote, porque não servia mais, porque haveria ela profanado o próprio pai. Agora veja bem como é a coisa. Olha o tanto da pureza. Para que da filha de um sumo sacerdote pudesse nascer o Mehushihai, ou seja, nosso Yahushua. Agora imagina você a família de Davi, no popular, né? Davi começou a sua carreira familiar com o adultério, exatamente. Um filho dele chamado Aminon, exato, prostituiu a própria irmã. O outro irmão chamado Absalão mandou matar Aminon. E a família de Davi era uma bagunça. Agora veja bem, quando você analisa a vida do sacerdote, da pureza que ele tinha que viver para dar a descendência de Yahushua, e você olha para uma família dessa como a de Davi, e você começa agora a pensar, mas rapaz, que barbaridade. Como seria Yahushua se ele fosse um descendente de Davi? Ele seria um tarado chamado Salomão? Não podia ver uma mulher? Ele seria um Absalão? Ele seria um Aminon que estuprou a própria irmã? Olha, é triste a situação. Quando a pessoa pega uma Bíblia dessa aqui e começa a meditar e receber a orientação de Yahushua, aqui você vai ter que admitir que só Yahushua pode nos mostrar esses fatos, tá? Como é que pode? Agora, você vê também lá no livro de Hanaud de Galut o que eles fizeram, botaram lá no capítulo 5, versículo 5, dizendo que Yahushua é o leão da tribo de Yahudá. Por favor, faça isso não. Não faça isso não. O símbolo de Yahushua é um simples e humilde cordeiro. Como é que de repente ele vira um leão, que é um bicho carniceiro, babosento, comedor de carniça? Veja bem, não pode mudar as coisas do Altíssimo não. No livro de Hanaud de Galut, no capítulo 21, se não me engano, verso 18, ele diz que o que aumentar ou diminuir uma das palavras da profecia desse livro, será-lhe tirado o direito da árvore da vida. Agora veja bem, como apareceu um sacerdote chamado Melquisedeque
Se no tempo desse Melquisedeque não tinha sacerdote, por favor, é outra história que vem para confundir. Presta atenção, você que gosta da Bíblia, gosta de ler a Bíblia. E você vai dizer para mim assim, mas você não aceita a Bíblia não? Sim, se eu estudo a Bíblia. A questão é que quem mandou estudar a Bíblia, o meu professor, ele é que me dá a orientação, me dá o conhecimento. Então eu não tenho nada contra a Bíblia, a não ser olhar e admitir para vocês esse horror de erro que ele me mostra. Tá? Então, como tinha um Melquisedeque que já era sacerdote, se não tinha sido formado o corpo de sacerdote ainda, por favor? Exatamente. O corpo de sacerdote foi montado lá no Monte Sinai pelo profeta Mehushua, qual é chamado de Moisés, Moshe, como o pessoal chama aí. O nome original dele é Mehushua, tá? O Shua de salvação, ele também foi um salvador. Então, se não tinha sacerdote, como é que Melquisedeque era exatamente rei e sacerdote? Por favor. Outra coisa, lá diz que Abraão devolveu dízimas a Melquisedeque. Mas as dízimas foram estipuladas para os sacerdotes, para os órfãos, para as viúvas, para os forasteiros. Não foi para rei, por favor. Por que isso? Então, gente, nós precisamos ter cuidado ao estudar as Escrituras. Em primeiro lugar, pedir sabedoria a Yahushua, porque só ele sabe nos mostrar essas coisas. Se nós quisermos, de certa forma, estudar a Bíblia e achar que ela é como está escrita e assim seguir, nós estaremos perdidos. Porque essas inverdades estão dentro dela de Gênesis a Hanod Galot, quer dizer, Apocalipse. Tá? Por quê? Porque o escritor que diz que traduziu ela do inglês, ou seja, do hebraico, seja lá de onde ele quiser, ele fez proposital, colocou essas coisas para nos enganar, se possível, aos próprios eleitos de Yahweh. Imagina os que não são, né? Então, veja bem, Yahushua não tem nada a ver com a tribo de Yahudá, tá bom? Ele descendeu dos levitas. Mas não foi só Yahushua que descendeu dos levitas. Nós vamos ver, olha para você ver como é que fica a história. Quando você pega o livro de Mateus, que você vai estudar sobre Yahushua, Mauro, que é a mãe dele, né? E você pega agora e vai olhar que quando ela estava gestante, eu estou aqui historiando, tá? Não estou pontuando, estou historiando. Quando Mauro estava gestante, ela foi ter um encontro com a prima dela, chamada Isabul. Lá ele disse que era Isabel, não é Bel não, é de Baal. Isabul, mulher de Zocarial, sacerdote, que atuava lá na sinagoga, tá? E quando ela chegou lá, que encontrou-se com ela o feto que estava no ventre de Isabul, que já era adiantado em idade, veja bem. Diz que o menino mexeu no ventre dela, foi aquela alegria. O feto que estava no ventre de Isabul, ele foi exatamente gerado não do marido, Zocarial. Todos dois eram adiantados em idade, não tinha mais sexo, não tinha mais nada com eles, tá? Mas um querube veio ter com Zocarial e falou para ele que ela ia dar luz a um filho. Zocarial começou a sorrir, o querube não gostou da ideia, disse: tu vai ficar mudo até o menino nascer, e o nome dele é Yahuanã, tá? Veja bem, Yahuanã, o nome do menino. Ele será o percussor de Yahushua. Qual é a diferença de idade de um para o outro? 6 meses, segundo está escrito nessa Bíblia, que não é brincadeira, tá?
6 meses é a diferença de idade de um para o outro. Esse encontro das duas mães, né? Zabul era adiantado em idade, gente. Mas aí fica uma diferença aqui que a gente pode até procurar meditar e tirar um entendimento. Como? Bom, Maureen, para ser mãe de Ialrushua, quer dizer, ela teve que ser virgem pura, sem nenhum pecado. Tá vendo? Tipo Ava lá no Éden, antes do pecado. Essa pureza daria direito ao nascimento de Ialrushua Homer Hushai. E assim aconteceu. Já Zabul, pelo contrário, não tinha virgindade, já tinha praticado o sexo dentro dos parâmetros sacerdotal. Foi encontrado nela exatamente o direito de ser a mãe do percussor de Ialrushua. Agora veja bem, foi fácil tirar uma virgem pura para ser a mãe de Ialrushua? Sim. E pelo outro lado, Ialrushua agora usou uma mulher que não tinha mais nenhum afeto sexual. Foi isso que fez com que Zacariel ficasse mudo, porque ele sorriu, ele disse, ora, mas como assim? Eu não pratico mais sexo. A Isabel também não, Zabul também não. E como é que fica isso? Foi isso que fez ele ficar matutando, e o querube disse que indagação é essa tua? Fica na tua e pronto, e vai acontecer. Exatamente. E ali nasceu Ialruhanã, que depois de canonizado recebeu o nome de João Batista. Isso não é brincadeira, uma coisa dessa. Então veja bem, aqui você vê a descendência de Ialrushua e a descendência de Ialruhanã, todos dois da mesma descendência sacerdotal. Tá? Isso é fato. Contra fatos não há argumento. Mas por que nós temos na Bíblia a história de Ialrushua, lá no livro de Manial, contando desde o capítulo 1, conta a descendência, conta tudo ali, que tal, ele nasceu, menino, é tanta da enrolada. Mas, gente, a história sacerdotal conta toda a Emeitiul a favor de Ialrushua e de Ialruhanã. Ialrushua, em determinado versículo, que eu me esqueço onde está o capítulo agora, ele diz que não há nascido de mulher ninguém igual a Ialruhanã. E muita gente fica se perguntando, mas por quê? Eu até aposto que algum pregador desse sabe explicar isso aqui. Por que Ialrushua disse isso? Não há nenhum nascido de mulher semelhante a Ialruhanã. Por quê? Ialruhanã também nasceu do Rura de Ialru, tá? Ele nasceu de uma mulher que não tinha mais, digamos assim, prática sexual com o marido, com homem nenhum. Era como se fosse uma virgem também. Assim também foi Ialrushua. Então, veja bem como é a coisa. Ialrushua não permitiu que os homens adulterassem todas as escrituras, porque através dela ele ainda nos ensina. Então, o sacerdócio de Ialrushua, ele é exatamente vindo da tribo dos levitas, e é fato e contra fato, não há argumento. Eu quero dizer para vocês que é muito importante você que está ouvindo a mensagem procurar meditar nessas coisas. E agora vem aí o pessoal acreditando fielmente, como diz na palavra, que Ialrushua é descendente de Davi. Colocaram o cego Batimeu gritando lá, Jesus, filho de Davi. Bom, Jesus já é uma aberração. E ser filho de Davi é outra aberração. Porque descender da família de Davi, eu vou te falar, é horrível a situação. É adultério, prostituição, estupramento de irmã, filho tarado com 700 mulheres, 300 concubinas e sabe lá se mais o que ele fez.
e assim consecutivamente. Muita gente tem dúvida até, será que Daúde vai se salvar, né? Daúde é o Davi, Davi é o nome pagão, Daúde é o nome original do hebraico paleoarcaico. Shlomo, será que vai se salvar? Sim, ele se converteu, não tenho dúvida não. Ele se converteu. No final da vida dele, ele diz tudo é vaidade. Daúde também se converteu, era um homem segundo a vontade de Yahweh. Lá. Ele fez muita danação, mas qual foi o pecador aqui que não praticou pecado? Muita gente faz julgamento precipitados. Quando é que o ser humano perde o direito da salvação? É quando ele peca contra o Ruha do Altíssimo. É quando ele peca e não admite que ele é pecador, fica dizendo que ele é o tal, oculta o pecado, não confessa. Isso é pecado contra o Ruha do Altíssimo. O Ruha continua tocando nele, tocando no coração dele, e ele rejeitando o toque. Ele não confessa que ele é pecador. Ele não admite que ele precisa sim que Yahushua purifique o coração dele. E assim ele morre no seu pecado. Tá? Muita gente fica tirando ideia. O que é o pecado contra o Ruha do Altíssimo? Eles chamam de espírito, né? Espírito é de demônio. Tá? Então, no passado, muitos homens fizeram coisas aberrantes, como hoje também pratica. Mas muitos deles receberam o perdão, porque, como disse Yahushua, eles se converteram, eles se arrependeram, vieram a mim, pediram perdão, e eu os perdoei e os salvarei. Está lá no Tehillim 91, ele disse, eles conhecem o meu nome. Quando o homem conhece o nome de Yahushua, tá? Vai a ele, confessa os seus pecados, e que ele diz, olha, aquele que confessa e deixa, esse alcança sim a piedade de Yahweh, mas aquele que insiste no erro, esse morre, já está morto. E quando é que isso acontece? Quando você vai aos pés dele confessar, especialmente nessa questão da oração do Pai Nosso, é muito importante você entender. Tem muita gente que vai aos pés de Yahushua, mesmo chamando Jesus, a intenção deles era que tivesse certo, mas vai mentir, vai falar aquilo que ele não faz, tá? Vai confessar a mentira. É isso que Yahushua está dizendo aqui, o que confessa e deixa. Eu vou lá nos pés de Yahushua confessar que eu estou guardando seus mandamentos, porque aquela súplica é exatamente uma confissão. Primeiro um pedido de atenção, tá? Depois você vai confessar, depois você pede outro pedido de perdão pelos pecados cometidos contra o próximo e conclui essa súplica exaltando a Yahushua. Eis a questão. Mas a maioria vai lá fazer o quê? Confessar aquilo que não está fazendo, dizendo que está guardando os mandamentos dele. Mentira. Yahweh nosso que está no Shuamayal, estou honrando o teu Shuan, quer dizer, o teu nome. E agora, como é que honra o nome? Onde está o nome? O nome está dentro do Shebvolial. Você está guardando o Shebvolial? Não, você está guardando o sábado de Roma. Sábado não tem nome de Yahweh, lá tem nome de Saturno. E aí, como é que fica? Ele diz para você não adorar nem imagem nem semelhança. O que é que você está fazendo? Está adorando Jesus, que é a imagem e a semelhança. Está adorando o Espírito Santo, que é uma pomba gira. Como é que fica a situação do pecador quando está nessa altitude? Você precisa ser conscientizado do que você está seguindo, o que você está fazendo, para você poder confessar. Aí sim, se você for a ele confessar que você é pecador, mas você está lutando para honrar o Shuan dele, quer dizer, o nome, que você está fazendo tudo para perdoar o seu próximo, aí sim você está correto. Mas se você está indo mentir, né? Tem muitos não, a maioria, como areia do mar, os que vão mentir.
se ajoelha e ora o tal do Pai Nosso. Já começa tudo errado. Pai Nosso, Pai é quê? Pai é pai de santo, pai é padre, pai é pastor, pai é papa. Aí já começa chamando a atenção de quem? De Yahweh, que está no Shoal Maior? Não, está chamando a atenção do padre, que está lá onde? Está no céu. O céu o quê? O inferno. Céu é Sheol, como já falei em outras mensagens. Profundidade, inferno, morada do Hades, sepultura. Essa é a palavra céu. Aí a pessoa se curva lá e dando pau a mentir e a invocar nome de blasfêmia. Mas como é que pode você fazer uma coisa dessa? Por acaso, Yahweh tem alguma coisa a ver com essas palavras que você está mentindo ali para ele? Ele está olhando para você, tá prestando atenção a você. E você confessando para ele aquilo que você não está fazendo. E o pior de todo, tem outros que nem o velho sábado não guarda, mas vai lá mentir também. Dizer que está fazendo o que não está fazendo. Estou guardando teu mandamento. Tá nada, rapaz. Nem de brincadeira, nem o de Roma tu não está guardando. São aqueles que não guardam nem o sábado. Quem guarda o sábado está guardando o mandamento de Roma. Quem guarda o domingo também está adorando. Domingo Constantino. E quem não guarda nada, exatamente, mas vai lá, diz que é orar o Pai Nosso. Aí pronto, lascou tudo. Aí, como diz o pessoal, nem mel nem cumbuca, né, para esses. Mas, caríssimo, se nós já conhecemos o nome, se nós já conhecemos que temos que guardar seus mandamentos, quando nós vamos a Ele, nós temos que confessar que estamos realmente procurando fazer, dar o nosso melhor para guardar seus mandamentos. Sabe por quê? Porque vai ser cobrado de cada um de nós. Eu preciso saber onde está o verdadeiro Shebvolial que hoje recebeu o nome de sábado. Porque não está ali naquele dia que eles dizem, né? Dia que vem de diabo. Não, ali não é o sétimo. Ali é o terceiro. Porque foi adulterado o calendário. Hoje eu já sei, já tenho documentado para passar para todos que quiserem. Exato. Porque dentro desse Shebvolial, que é chamado de sábado hoje, tem o nome de Yahweh, que quando nós dizemos quando nós expressamos na súplica do Yahweh nosso lá, chamada de Pai Nosso hoje, quando nós expressamos lá, eu estou purificando o teu nome, eu estou honrando o teu nome. Exatamente, o nome dele está dentro do Shebi. Shebi é sétimo, Yahweh é o nome dele. Está no livro de Cozoquiúlio 20, verso 12, verso 20. E lhe dei os meus Shebvolial como sinal entre mim e eles. Tá? E no livro de Ranold Galuti está escrito no capítulo 12, 17, que o diabo irou-se contra os 12 e foi pelejar com o restante da sua descendência. Capítulo 12, versículo 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de Yahweh e tem o testemunho de Yahushua. No capítulo 14 diz, no versículo 1 diz aqui, e viu o cordeiro sobre o monte Sião e com ele os 144 mil, tendo em suas frontes o seu nome e o nome do seu Yahweh em suas frontes. Está vendo? Como é que você vai a ele para mentir e você quer exatamente salvação? Então, caríssimos, o sacerdócio foi exatamente quem deu a descendência para Yahushua. Agora, nós precisamos entender corretamente que esse sacerdócio se corrompeu. Esse sacerdócio, quando Yahushua começou a trabalhar com ele tinha 12 anos. Tá? E Yahuhanan também já deveria estar se preparando para começar o seu ministério. E aí aconteceu, sabe o quê? Exatamente. Eles se levantaram contra o próprio Yahushua. No livro de Yahuhanan, João, capítulo 1, versículo 11, ele diz, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Porque Yahushua também era sacerdote, não só um sacerdote, um sumo sacerdote que nunca pecou,
E ele disse lá: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Os sacerdotes, eles tiraram muita gente da salvação. Exato, porque eles queriam manter a lei cerimonial bagunçada que eles bagunçaram. E assim consecutivamente. Quando Yahu-Hanã começou o trabalho dele, Yahusha já tinha começado. Yahusha começou com 12 anos, já falando para os sacerdotes. Tá? E eles se admiraram. De onde vem esse menino com tanta sabedoria? Tá? Eu quero dizer para vocês, eu estou só historiando aqui, mas tudo está escrito. Eu quero dizer para vocês que Yahusha, o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, ele trouxe o seu último profeta que veio profetizar. Aí lá o texto diz assim: porque a lei e os profetas durou até Yahu-Hanã. As pessoas pegam e entendem que não se profetiza mais, acabou. Presta atenção. O profeta que profetizou sobre Yahusha e Yahu-Hanã, João, que ele botaram o nome de João Batista, porque ele era o percussor de Yahusha. Quando Yahusha conversou com Nicodemos, Yahu-Hanã já estava imergindo as pessoas, não era batizando, era imergindo, porque o nome Batista veio para dar origem à palavra batismo. Quando eles canonizaram ele, botaram João Batista, para dar origem à palavra batismo. E Yahu-Hanã já estava imergindo lá no Jordão, chamando o povo para o arrependimento, porque a hora era chegada. Mas que hora era essa? Olha para você ver aqui, casando o que diz o texto, o último profeta. A hora da chegada de Yahusha, mas já era o fim? Não, ali era exatamente cumprindo a penúltima etapa. Yahusha estava chegando e haveria uma mudança nas leis. Como disse o profeta Dayanu 9:27, e ele fará uma aliança com muitos em uma semana, e na metade da semana ele vai encerrar exatamente o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, a lei cerimonial será encerrada ali. E Yahu-Hanã fez parte desse projeto. Aqui vai se encerrar essa forma de vida, e daqui para frente vai ser exatamente agora através de quê? Do Pessah. É a mesma coisa dos pães da proposição que acompanhou desde lá da primeira tenda lá no Monte Sinai. Aqui encerra a cerimônia e começa-se outra forma de lei. Mas, queridos, o projeto de Yahu também estava para salvar os anjos caídos. Até ali completava 4.000 anos. Tá? Tudo poderia se encerrar ali, esperar agora só concluir a semana profética. Mas Satanás não aceitou e assim deu continuação agora através do Pessah. E é uma história muito longa que nós vamos ter que estudar, nós como remanescente. Todo remanescente vai ter que ter esse conhecimento, porque não é assim como diz o ditado, melzinho na chupeta, não. Não é pelo caminho ensinado pelos falsos profetas que estão oferecendo salvação através de um ídolo chamado Jesus ou Cristo, tá? Não. A salvação é mediante esforço. E Yahusha diz que quem se esforça pode entrar sim no reino. Ele diz que não é por força nem por violência, quer dizer, física. Veja bem que nós temos que aprender a determinar cada palavra. Não é para forçar ninguém a aceitar a mensagem, porque essa mensagem ela tem que ser aceita no leve, no coração. Nem